Olá pessoal, aqui é o professor Douglas. Hoje eu vou falar com você sobre o uso do midazolam na odontologia. O midazolam é a principal droga utilizada no controle da ansiedade na odontologia. Se a gente pensar nos países do mundo, qual a medicação que está sendo utilizada é o midazolam, e hoje a gente vai discutir as características dessa medicação que fazem com que ele seja o mais utilizado. Então, primeiro, é importante que a gente saiba de alguns conceitos de farmacologia que são importantes para a gente entender como a droga age, de que forma age, quanto tempo que é essa ação. Então isso é muito determinante na nossa prática diária. Então os primeiros conceitos são de índice terapêutico. O índice terapêutico é a relação entre a dose tóxica e a dose eficaz dessa droga. É importante que a gente use drogas com um amplo índice terapêutico, ou seja, que um comprimido faz efeito, e para que a gente tenha um efeito fatal, um efeito muito grave no paciente, precise de muitos comprimidos. Então o midazolam ele tem um índice terapêutico muito bom, ele é uma medicação segura, e à medida que a gente vai conversando dessas características, a gente vai falando delas em relação ao midazolam. Uma outra característica é a farmacocinética, que é como essa droga age, a gente vai discutir mais à frente, né? Então os mecanismos, né? A maioria das drogas a gente já sabe os mecanismos pelos quais elas têm um efeito no nosso organismo, mas algumas drogas a gente não tem isso totalmente elucidado. Quando a gente pensa em farmacocinética, que é o caminho que a droga faz no nosso organismo, então desde a administração, então a gente vai tomar um comprimido, ele vai ser absorvido lá no duodeno, ele vai passar no sistema hepático, e aí no fígado ele vai ser metabolizado por uma enzima e que vai transformar ele em vários metabólitos, e esses metabólitos eles vão ter um efeito X por determinado tempo e vão ser eliminados pelos rins através da urina. Então tudo isso é a farmacocinética. Além disso, o tempo necessário para a gente ter o pico da ação dessa droga, então isso a gente vai discutir na farmacocinética. E além disso, a gente deve saber o conceito de biodisponibilidade, que é, ou seja, a quantidade daquela droga que vai ser absorvida. Então a gente sabe que existem composições farmacêuticas em que a gente tem uma melhor absorção ou uma pior absorção. Então um exemplo clássico é a gente tomar um comprimido e uma parte dessa droga ela vai ser absorvida, e a injeção endovenosa dessa droga a gente vai ter não, que vai ser totalmente, a droga vai ser totalmente utilizada, né? Totalmente absorvida, uma vez que ela está sendo administrada pela via endovenosa. O último conceito para a gente discutir, que é o efeito de primeira passagem, em que muitas drogas elas são inativadas quando elas passam pelo fígado, e isso faz com que a gente não utilize, ou que quando a gente utiliza essa droga, ela não vai ter um efeito tão significativo, muitas vezes. Então é interessante que a gente saiba esse conceito de efeito de primeira passagem, que algumas drogas realmente vão ser inativadas quando elas passarem lá pelo fígado e não vão poder ser utilizadas. Quando a gente pensa nas vias de administração, as vias enterais, então a via oral, ela é a mais utilizada. Então a gente pergunta para os pacientes, ou você quer tomar um comprimido ou tomar uma injeção, ou seja, uma injeção intramuscular. Os pacientes vão dizer, olha, doutor, eu quero tomar um comprimido, né? Porque é mais fácil de administração, né? Ela não é dolorosa, né? Mas a gente tem alguns efeitos ruins dessa via de administração. Primeiro, quando eu tomo um comprimido, ele demora um tempo até começar a fazer o efeito. E esse tempo a gente chama de tempo de latência. Além disso, a absorção não é confiável, então depende do que o paciente muitas vezes comeu, vai ter uma interação com essa medicação, da própria capacidade de absorção do paciente, então isso vai mudar de um paciente para outro, então não é confiável, né? E a gente vai ver que o pico da ação dessa droga também ele vai demorar para fazer o efeito. Então, se eu estou com dor agora e eu tomo um comprimido, eu vou continuar com dor por um tempo, até que eu tenha o efeito máximo dessa medicação e realmente a dor cesse, tá? Então, isso são fatores que a gente deve considerar em relação à via oral. Essa curva, ela mostra a questão de biodisponibilidade. Então, a gente tem, dependendo da via de administração da medicação, a gente vai ter diferentes biodisponibilidades. Então, se eu quero uma biodisponibilidade de 100%, eu vou usar a via endovenosa, porque é a via onde eu vou administrar a droga diretamente na veia. As outras vias de administração, seja ela intramuscular, via oral, via intranasal, inalatória, todas essas vias elas vão ter uma certa perda
né, dessa medicação. A gente não vai ter o mesmo pico do efeito. Então, quando a gente nota essa curva de biodisponibilidade, a gente nota uma diferença tremenda quando a gente pensa aqui na administração que é endovenosa, onde eu tenho um pico de ação muito alto e ele vai descendo com o tempo. E na via oral, eu tenho que, depois de administrar essa medicação, ela vai chegar num pico depois de bastante tempo e ela vai depois baixar. Então, esse gráfico ele é muito importante para a gente entender que a gente não pode, muitas vezes, administrar 2 comprimidos em tempos diferentes, porque a ação deles não vai ser cumulativa. Então, por exemplo, se eu administrei um comprimido aqui, né, no paciente, e aí ele começou lá a ter o pico de ação, e aí o paciente ainda está com dor, e eu administro outra medicação, a gente sabe que esse outro comprimido, ele vai começar a curva aqui, ó. Então, muitas vezes, essa medicação, ela não vai ter um efeito somativo, porque eu estou usando a via oral. Então, essa curva ela é muito importante para isso. Aqui a gente está vendo um gráfico de farmacocinética. Então, nesse gráfico, a gente mostra a questão da absorção da medicação ao longo do tempo, né? Então, da concentração dessa medicação. Então, vocês notem que eu tenho um Tmax e um Cmax, que é o quê? O tempo até atingir a concentração máxima, que é o pico desse gráfico. E aí eu tenho que, abaixo desse pico, ou seja, ao longo do efeito dessa medicação, ao longo do tempo, eu tenho a área abaixo da curva. Essa área abaixo da curva determina, então, o tempo de ação da medicação. Então, essa curva, ela explica por que eu administro uma medicação a cada 8 horas, a cada 12 horas, a cada 6 horas. Então, a gente vai ter... É importante que a gente tenha esse entendimento. E quando eu penso no midazolam, ele é muito importante porque eu quero saber, depois que eu administrei o comprimido, quanto tempo depois o paciente ele vai estar o mais sedado possível, né? E aí, quanto tempo que vai durar essa medicação de maneira normal? Então, essa informação de farmacocinética eu preciso saber de todas as medicações, mas principalmente dos sedativos, que é do caso do midazolam, tá? Então, a área abaixo da curva, ela representa, então, a exposição total ao organismo, né, a essa substância, né? Isso vai depender da biodisponibilidade. E o momento, então, que a gente tem a concentração máxima da substância no sangue, a gente determina o Tmax, né? Que é o tempo necessário para que a gente atinja essa concentração máxima, e isso é importante, tá? Quando a gente pensa no midazolam, muitas pessoas conhecem, né, através do nome comercial, que é o Dormonide. Ele é muito conhecido no Brasil. O Dormonide, ele tem a sua formulação, é um comprimido, tem de 7,5 e 15 miligramas, né? Ele é um benzodiazepínico, então ele é uma medicação considerada psicotrópica, né? Que atua como depressor do sistema nervoso central. Ele tem uma ação sedativa, ansiolítica, hipnótica, anticonvulsivante e relaxante muscular. Notem que ele tem todas essas ações. Quando eu falo de hipnótico, eu falo que é uma droga que ela causa sono ou ela vai fazer com que o paciente durma. Então essa medicação, ela vai fazer esse efeito. Ela é rapidamente absorvida por via oral. Então cerca de 10 a 15 minutos eu já tenho uma absorção. O pico da concentração, ele se dá geralmente com 40 minutos e 1 hora da administração. E aí o tempo de ação dessa medicação ele vai variar aí de torno de 2 a 3 horas, então depende muito de características individuais do paciente e a gente vai ver isso mais à frente. Então o midazolam se liga a proteínas plasmáticas, né, principalmente a albumina, e isso é importante porque se o paciente está tomando medicações que também tem uma alta afinidade pela essa proteína plasmática, a gente já vai deslocar o midazolam das proteínas plasmáticas para uma circulação livre e isso vai mudar o efeito dessa medicação e isso é muito importante que a gente tenha em mente. Os benzodiazepínicos, eles têm uma ação que eles são moduladores alostéricos positivos do GABA, então o GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório. Quando eu uso um benzodiazepínico, no caso o midazolam, eu potencializo esses efeitos do GABA. Então eu tenho no meu organismo receptores do tipo GABA-A, que são canais iônicos, e receptores do tipo GABA-B, que são receptores acoplados à proteína G. Então a gente sabe que os benzodiazepínicos eles vão atuar nesses receptores do tipo GABA-A e eles vão ter um sítio específico de ligação, como a gente vai ver, e eles vão, quando o GABA se ligar a esse receptor GABA-A,
eles vão potencializar os efeitos de GABA. Então, qual que é o efeito de GABA? O efeito de GABA, ele faz com que entre mais na membrana nervosa os íons de cloro. Então, digamos que com um paciente normal, sem uso do benzodiazepínico, quando o GABA se liga, passam lá 2 íons de cloro. Se o paciente está usando o midazolam, ele potencializa. Então, ao invés de passar 2 íons de cloro, vão passar 20 íons de cloro. Então, é um exemplo só para vocês entenderem o que é esse efeito de potencialização de GABA. Então, aqui a gente está vendo um receptor do tipo GABA-A. O receptor do tipo GABA-A ele tem 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta e uma subunidade gama. E a gente nota que tem um sítio específico de ligação do neurotransmissor GABA, que é o neurotransmissor inibitório. E a gente tem um sítio diferente aqui, ó, um sítio específico de ligação dos benzodiazepínicos, que é o midazolam. Então o midazolam, ele não substitui o GABA, ele não imita o GABA, ele potencializa os efeitos de GABA e isso é muito importante, tá? Então ele vai estar ali, essa ligação do midazolam, ele vai estar entre a subunidade alfa e beta, ali onde a gente está vendo ali o sítio de ligação. Então aí a gente está vendo um canal iônico transmembrana, né, que é esse receptor GABA e com todas as suas subunidades. Então aqui ele mostra esse mecanismo de ação que quando o benzodiazepínico ele se liga lá no seu receptor e o GABA vai se ligar, vai entrar mais íons de cloro, que vai causar uma hipopolarização lá da membrana nervosa, e isso vai causar uma depressão do sistema nervoso central. Então esse influxo aumentado de íons negativos, né, ele causa esse efeito depressor do midazolam. Então, quando a gente pensa no metabolismo, aí a gente tem o desenho das 4 formas ativas do midazolam, né? Então a gente tem que o principal metabólito ativo é o alfa-hidroximidazolam, e ele também é ativo, então ele também tem esse efeito depressor. O midazolam, ele é metabolizado principalmente no fígado, através da enzima CYP3A4. Essa enzima, ela faz parte do conjunto de enzimas do citocromo P450. Então, todas as medicações que elas vão interagir com essa enzima, elas vão causar alguma modificação também no mecanismo de ação e na ação do midazolam. Então, a gente vai ter que os metabólitos do midazolam são excretados pela urina, né? Então, a excreção renal do midazolam, ela é de cerca de 45% a 57%, né? E aí o clearance corporal ele vai variar de paciente para paciente, mas a gente tem essa metabolização hepática e essa excreção renal. Então, pacientes que têm comprometimento da função renal e hepática, eles já vão ter um problema na função aí, na metabolização, ou seja, na farmacocinética do midazolam, e que isso pode representar um risco para o nosso paciente. Então é importante que a gente entenda isso. Quando eu penso na dose, o comprimido, a gente tem que ele tem uma biodisponibilidade cerca de 31% a 72%. Ele tem uma reação linear de dose e resposta. Então, assim, quanto mais eu aumento a dose, mais eu aumento a concentração no organismo e mais eu vou ter uma resposta depressora dessa medicação, né? De acordo com as informações da bula, a gente tem que a concentração máxima acontece após 15 minutos do uso e que a meia-vida do midazolam ela é de aproximadamente 1 hora. Então, o que é essa meia-vida? Ela é muito importante, que é o tempo necessário para que metade da concentração da droga seja metabolizada. Então, se eu tenho uma meia-vida muito grande, eu tenho que esse paciente ele vai ter o efeito da droga por muito tempo. Então, essa meia-vida curta do midazolam faz com que ele seja realmente uma das medicações mais escolhidas para a questão de fazer sedação em nível ambulatorial, tá? Então isso é muito importante. Então se o nosso paciente está aqui no consultório, eu dei 15 mg de midazolam, uma parte dessas 15 mg ela vai ser absorvida, né? Ela foi administrada por via oral, ela vai ser absorvida para a corrente sanguínea. A gente sabe que depois de 1 hora, metade dessa medicação ela já foi aí metabolizada. Então por quê? Isso tem a ver com a meia-vida de eliminação dessa droga. Então, em relação às doses padrões, a gente tem que a bula recomenda 15 mg para pacientes adultos saudáveis, né? 7,5 mg para pacientes, por exemplo, idosos. Então, como eu determino se é 7,5 ou 15 mg? Então, vai depender de um conjunto de fatores. Se o paciente é muito ansioso ou se não é. Se o paciente já faz uso de medicações depressoras ou não. Então, se ele já teve outras experiências com sedação, então tudo isso eu devo levar em consideração
quando eu vou escolher a dose para esse paciente, tá? Então, em pacientes idosos ou com comprometimento sistêmico, é interessante que a gente utilize a dose mais baixa, que é de 7,5 miligramas. Considerações importantes, a gente sabe que a gente tem esse efeito linear, então quanto maior a dose do midazolam, maior a concentração plasmática dessa medicação no corpo. Uma informação importante é que os alimentos, eles prolongam a questão da absorção, ou seja, o pico plasmático ele demora mais para acontecer e eu tenho menos quantidade de droga absorvida. Então é importante que o paciente que vai receber essa medicação ele esteja de jejum. Então isso é estabelecido mais ou menos, a literatura traz que a gente precisa de 6 a 8 horas de jejum de alimentos sólidos e 2 horas de líquidos claros. Então, 2 horas antes, o paciente pode tomar ainda 200 ml de água, 200 ml de um Gatorade, um suco de fruta coado, né, sem partículas, ou também uma água de coco industrializada. Isso é possível 2 horas antes. Mas esse jejum ele é muito importante para que eu tenha o efeito desejado do midazolam. Além disso, se eu tenho um paciente com uma sedação mais profunda, com perda de reflexos protetores, caso o paciente esteja com conteúdo gástrico muito intenso e ele vai vomitar, a questão da chance de broncoaspirar e dessa lesão que vai causar essa broncoaspiração, caso eu tenha conteúdo gástrico, é muito maior. Então é interessante que, além da questão da absorção, eu tenho um fator protetor do jejum quando eu penso aí numa possível vômito e broncoaspiração, que é uma complicação raríssima e que isso acontece geralmente em sedações profundas, em ambientes hospitalares, né, em anestesia geral, em outros contextos, mas que são fatores protetores. Uma outra coisa importante é que a meia-vida de absorção é cerca de 5 a 20 minutos, então ele é absorvido rapidamente, como eu falei para vocês, e a gente vai ter esse efeito muito positivo do midazolam. A eficácia e segurança do midazolam, eles estão relacionados à dose, né? Então os efeitos esperados, eles variam de uma sedação moderada até níveis mais profundos. Então é importante que você tenha conhecimento dos níveis, se o paciente está em sedação mínima, moderada ou profunda, tenha treinamento em sedação para utilizar, treinamento em emergências médicas para utilizar, treinamento, né, para você saber como resgatar esse paciente de uma sedação profunda ou moderada para uma sedação mínima, ou seja, voltar esse paciente de nível de sedação, então isso requer treinamento e é muito importante, tá? Em relação às reações adversas mais comuns, são náusea, vômito, sonolência, que é um efeito esperado do midazolam, né? E dessaturação, então alguns pacientes podem ter uma dessaturação, isso a gente controla através de um oxímetro. E caso o paciente esteja tendo, muitas vezes é porque ele está dormindo, esqueceu lá de respirar. Então, a maioria das vezes, essa dessaturação, ela requer somente uma intervenção de abertura de vias aéreas, de aspiração, de chamar o paciente e o paciente já volta a uma saturação normal. Mas é importante que você esteja atento aos sinais do quê? De hipoventilação, de apneia, que são o quê? Complicações graves associadas ao uso do midazolam e que são raras e acontecem geralmente com o paciente em uma sedação profunda. O midazolam também está disponível na forma de solução oral. Então ele é um xarope docinho, ele é indicado para crianças, então ele tem o uso pediátrico. Nessa formulação ele tem uma biodisponibilidade menor, então uma menor parte dele vai ser absorvido. É muito interessante que a gente tem tanto o metabolismo hepático como intestinal através daquela enzima CYP3A4. Então essa enzima ela tem uma atividade intestinal também e hepática, e nas crianças essa atividade ela é maior, como a gente vai ver mais à frente. Então a gente vê que crianças pequenas, menores ali de 6 anos, elas vão ter uma metabolização mais intensa e muitas vezes elas vão querer doses maiores de midazolam. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, aprofundar mais adiante. Então a meia-vida de eliminação ela varia de 2,2 a 6,8 horas, né? E a dose que a gente administra para as crianças são de 0,5 até 1 mg por quilograma de peso. A gente deve chegar até a dose máxima de 20 mg, então isso é o que prevê a bula. O que a gente tem? Crianças que são maiores de 6 anos, crianças que já têm uma característica de serem mais cooperativas, não tão ansiosas, a gente pode utilizar uma dose de 0,25 mg por quilograma. Crianças que são menores e crianças que são mais ansiosas e têm mais medo, a gente pode utilizar uma dose de 0,5 mg por quilograma. Então essas doses são as mais utilizadas.
Quando a gente pensa na dose máxima de 1 mg por quilograma, a gente já tem o potencial de ter uma sedação mais profunda e perda de reflexos protetores e as complicações que uma sedação profunda pode causar. Então é importante que numa sedação onde eu use uma dose maior, por exemplo, de 1 mg por quilograma de peso numa criança, eu tenho um monitoramento mais estrito, eu tenha treinamento em manejo de vias aéreas. Por quê? Porque caso a criança ela evolua para uma complicação mais grave, aí eu tenho condições realmente de retornar essa criança para níveis de sedação mais leves, moderado ou leve, ou mesmo retirar aquela criança de uma complicação que ela está tendo. Então é muito importante que a gente vá escalonando essa dose também. A gente não sabe qual que é a sensibilidade desse paciente, então é interessante que a gente faça essa avaliação, comece com doses menores e aí a partir disso a gente vai escalonando para doses maiores. Então a gente deve considerar para todos os pacientes pediátricos a dose de 0,25 até 0,5 mg por quilograma de peso, sendo o máximo 20 mg. A gente sabe que a gente tem crianças que são menores de 6 anos, elas podem requerer uma dose maior, como eu falei para vocês, né? E uma dose, né, de 0,25 mg por quilograma deve ser considerado para todos os pacientes, né, que tenham algum tipo de comprometimento também. Então a gente deve considerar se o paciente tem já um comprometimento respiratório, cardíaco, uma comorbidade. Isso tudo deve ser discutido com o pediatra do paciente para avaliar se é viável mesmo uma sedação em nível ambulatorial ou não, se tem alguma contraindicação, e também você determinar qual que é a melhor dose para aquele paciente. Então isso é muito importante que você tenha esse conhecimento para fazer essa determinação. Então, quando a gente pensa na sedação em criança, eu falo sedação em criança sempre é nível hard, é mais difícil. Por quê? Na criança ela realmente requer, geralmente, doses maiores, né? A gente tem uma variação maior entre pacientes. Algumas crianças podem ter aquelas reações paradoxais, que no lugar dela ficar sedada, tranquila, ela vai ficar agitada, né? Muito agitada. Então, isso vai ser uma reação paradoxal do midazolam, isso pode acontecer. Então, a gente tem que o metabolismo hepático e intestinal da criança, ele é maior, tanto para o midazolam como para a forma ativa dele, que é o alfa-hidroximidazolam, que é a questão do principal metabólito ativo dele. A gente tem também que o fígado da criança, proporcionalmente, ele é maior no corpo, o que faz que a gente tenha também uma maior metabolização. Além disso, a gente tem uma maior eliminação por um maior clearance renal da criança, então a gente vai ter uma maior velocidade de eliminação dessa medicação também. Além disso, tem estudos que mostram que a gente tem uma menor densidade de receptores benzodiazepínicos nas crianças, o que faz com que a gente tenha esse menor efeito e que a gente precise de doses maiores. É importante a gente saber que na criança ela passa de um nível para outro de sedação de uma maneira mais rápida. Então ela está em mínima, ela passa rapidamente para uma moderada e rapidamente para uma profunda. Então essa transição entre os níveis de sedação ele acontece mais rápido na criança. E então é muito importante a gente ter aquela monitorização estrita, tá utilizando lá a monitorização através de um monitor multiparamétrico, para que a gente avalie se essa criança está respirando de maneira adequada, está com uma pressão adequada, com uma frequência cardíaca adequada. Então aqui a gente está discutindo a questão da farmacologia do midazolam, mas todos aqueles conceitos de sedação a gente precisa utilizar para que a gente administre essa droga de maneira segura. Então, umas considerações importantes são que a base teórica ela é fundamental. Então, qualquer pessoa que queira utilizar o midazolam, primeiro, a gente sabe que o cirurgião dentista ele tem a permissão de utilizar o midazolam. Existe um receituário especial do tipo B, que a gente consegue adquirir essa medicação, né? Então, aquele receituário azul. E que é muito importante que a gente estude, né, no mínimo, informações da bula e indicações associadas aí, o que a gente tem na literatura dos estudos, né, o que os estudos mostram em relação a efeitos adversos, ou o que a gente espera do efeito dessa medicação para que a gente tenha um risco e um consentimento compartilhado aí com os pais. Então, sempre a gente basear a nossa prática em evidências científicas, ou seja, em artigos científicos, em livros, informações regulamentares, como a bula da medicação. E na nossa próxima aula agora a gente vai ver sobre advertências, sobre a reversão do midazolam e das interações que a gente tem em nível de farmacocinética. Então continua me acompanhando aqui e te espero na próxima aula.